Não desanime de fazer o bem. E eu gostaria de ser boca de Deus para você hoje. Preste atenção no que o Padre vai dizer. A vida não teria sentido, nós não teríamos razão nenhuma de viver, se não fosse a fé de que o bem vence, de que o bem vence o mal. Repare que tem muitas pessoas que estão vivendo situações difíceis, mas elas continuam sempre na esperança de que algo vai acontecer, de que vai melhorar. E a fé que remove montanhas é essa, é a certeza de que o bem vence. E a palavra de Deus é tão rica para nos mostrar isso, que eu gostaria que hoje você fosse para casa, pelo menos com uma certeza redobrada, de que o bem vence o mal. Quem tem a palavra? Tiago 4,17, é um versículo só. Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Tem gente que pensa assim, não fazer o bem, pode ser uma coisa à toa, né? Não fazer o bem para o outro, mas eu estou vivendo minha vida. Eu também nunca matei, nem roubei, nunca prejudiquei ninguém. Escute o que o Padre vai dizer. Não basta só você não praticar o mal. Se você não fizer o bem, tendo possibilidade de fazer, tendo condições de fazer, e você não fizer, a palavra de Deus está dizendo que você peca. É pecado não fazer o bem se você tem possibilidade de fazer. Isso é muito sério, porque talvez alguém já lhe fez um bem que mudou a tua história, mudou pelo menos o teu dia. Aquele dia que parece que estava tudo escuro e alguém parou para te ouvir, alguém deu um sorriso, e tudo mudou por causa daquela pessoa que te deu atenção. No momento que você mais precisou, talvez você encontrou uma alma viva, né? Para te dar uma luz. E o Senhor está dizendo que Ele pode agir através da tua vida, fazendo bem a alguém. Olha, você não faz ideia, uma pessoa que faz o bem, como ela move o coração de Deus. Uma pessoa que faz o bem, como ela move o coração do Senhor. Uma pessoa que faz o bem, a vida dela passa a brilhar. A psicologia diz assim, que até a autoestima de uma pessoa que faz boas obras é mais positiva. Você sabia que existem terapias que faz com que as pessoas aumentem a autoestima, pessoas que estão em depressão, perdendo o sentido da vida? Escute o que o Padre está dizendo. Você fazer uma obra de caridade, você fazer um voluntariado, por exemplo, a uma instituição, um trabalho pastoral na igreja, isso ajuda a pessoa a sair às vezes de um buraco que ela entrou, que é a depressão, a tristeza, a angústia. Por quê, Padre? Porque o bem sempre vence o mal. Você enfraquece o mal quando você começa a fazer o bem para outra pessoa. Gente, se eu pudesse abrir a cabeça dos outros assim e colocar isso lá dentro. Porque tem pessoas que talvez não encontraram sentido ainda para a vida, e olha que a gente começa assim a pensar, por que eu existo mesmo? Parece que a minha vida virou uma rotina, nada tem graça, a minha família está perdendo a graça, meu trabalho está perdendo a graça, e talvez ainda você não está colocando os dons que você tem a serviço dos outros. O dia que você começar a se preocupar mais com o outro do que com você mesmo, você pode ter certeza que vai ter um brilho aí, porque você vai ganhar a atenção do Senhor. O coração do Senhor se volta para quem faz o bem. Nós temos uma tendência tão grande de fazer o mal, né, gente? Mas nós temos também a possibilidade de fazer o bem. A gente pode destruir com a vida de alguém, mas a gente pode promover a vida de uma pessoa, a gente pode dar sentido. E a palavra do Senhor, ela diz, aquele que sabe fazer o bem, não o faz, peca. Porque nós nascemos para fazer o bem, não para fazer o mal. Nós nascemos à imagem e semelhança do Senhor, para podermos promover vidas. É por isso que eu sempre digo, algo que dá sentido para o meu ministério, é poder ajudar aquele que mais necessita. As pessoas que estão muito distantes do Senhor, ela gosta às vezes de infernizar a vida da pessoa, e a gente tem que entender que tem pessoas que não é que são más por excelência, é que elas não conhecem Deus como você, filha. Hein, filha? Elas não conhecem Deus como você. É por isso que eu preciso já alertar você. Cuidado, porque se você está tentando prejudicar alguém, se você talvez está querendo puxar o tapete de uma pessoa que até te fez mal no passado, em nome de Jesus se arrependa, iniba esse mal, porque o diabo não dá ponto sem nó.
Sabe por que Ele quer que você prejudique essa pessoa? Para apagar a luz que pode brilhar sobre a tua vida. Você quer sair debaixo da mão de Deus? Começa a prejudicar alguém para você ver. Não é que Deus tira a mão de cima de você, é você que sai debaixo da luz, sai debaixo da mão dele. Porque Deus olha com tanto carinho para quem está promovendo a vida do outro. Mas se você quiser caminhar sozinha, se esquecer de que você nasceu para fazer o bem, não queira contar com o Senhor, porque é você que está optando por isso. É por isso que eu preciso dizer, a palavra é arrependimento. Para quem talvez esteja infernizando a vida de alguém, você gosta de falar mal do outro, você gosta de, talvez aquela pessoa está se dando mal e você está feliz com isso. É o que a gente chama de inveja, né? Você não gosta de ver aquela pessoa se dando bem na vida. Renuncie, filho, porque o diabo existe e ele às vezes vai convencendo a gente de que é melhor que o outro. Sabe que um exemplo que nós vemos na Bíblia é de Jesus. Você já parou para pensar a festa que teve no inferno quando Jesus estava carregando a cruz? Quando Jesus estava carregando a cruz, eu tenho certeza, tinha diabo que dava pulo de alegria, dizendo: nós vencemos, o mal venceu, ele vai ser morto naquela cruz. Mas Deus é tão maravilhoso, que Deus estava confundindo o inferno. Deus sabia que o bem vence o mal. E 3 dias depois, o que acontece com o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele ressuscitou, venceu a morte. Sabe que uma pessoa que não tem vida espiritual, ela não tem discernimento espiritual, ela pode se desesperar no momento da morte? Porque vamos e venhamos, é ou não é dolorido você ver um caixão abaixando, quando você vai sepultar uma pessoa, e a última imagem que você tem é daquela pessoa geladinha no caixão, o dos pedreiros fechando, parece que aquele barulho do concreto, aquilo faz eco naquele cemitério, naquele silêncio, e você vai talvez com aquilo mal resolvido, e aquela dor não passa. Se você não olhar para o céu, filha, se você não lembrar que o bem vence o mal, e ficar com a imagem de uma pessoa sendo sepultada, você está perdido, porque Satanás vai te derrubar, vai te levar para uma depressão, você vai perder o sentido da vida. Às vezes a gente vê até mães que tem que enterrar o filho, mas vence. Sabe por quê? Porque ela sabe que o bem vence o mal. Quando você tiver que enterrar alguém, pelo amor de Deus, lembre-se dessa pregação, lembre-se de que o bem vence o mal. É só a imagem que você tem do corpo sendo sepultado, mas a alma daquela pessoa já está brilhando. O Senhor nos ensinou isso quando Ele venceu a morte. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Para de olhar para a desgraça, para de olhar para o problema, para de ficar olhando muito para o túmulo, viu? Olha essa realidade, o bem sempre vence o mal. Eu sinto que tem pessoas que estavam precisando ouvir essa palavra. Eu quero dizer aqui, se o bem não vencesse o mal, hein? Sabe o que o Senhor colocou hoje no meu coração quando eu preparava essa pregação? Se o bem não vencesse o mal, tem gente que nem aqui estaria mais. Talvez você era para ser vítima de um aborto, filha. Um aborto, filha. Mas ali o Senhor deu um jeito de fazer com que uma alma chegasse ali geniosa e dissesse: não faça isso, nem que você dê para adoção, mas deixa viver. E hoje você está aqui ouvindo a palavra. O diabo vai ter que penar com a gente, mas ele não vai fazer disso aqui uma festa, porque o bem vence o mal. Quem crê nisso, diga comigo amém. Amém. Sabe que a palavra é assim, para você que está vivendo na perseguição, talvez foi até chamado na justiça, né? E você vê aquela pessoa que te fez o mal, entra lá no Facebook para ver, está sorrindo, foto dela malhando, e dizendo: como que pode, essa pessoa fez tanto mal e está bem. Aquela pessoa que cometeu um crime, talvez está aí solto, está solta. E os mais antigos que têm sabedoria diz: Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus é a melhor. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. E há 2 palavras que o Senhor me colocava aqui para você que talvez esteja vivendo um momento de doença,
Talvez você tenha um dependente químico na família, ou você está numa dependência, depressão que o mal está vencendo. 2 palavras: suporte tudo isso. E depois, persevere em Deus. A palavra de Isaías 53:11, preste atenção na profecia que nós vemos que o profeta Isaías faz a respeito de Jesus. 2 palavras que ele diz a respeito do Senhor. Primeiro, ele diz assim: após suportarem em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará. Isaías dizendo que após suportar os tormentos, porque não quero imaginar você o que significa ser pregado numa cruz. Diz a palavra: após suportar os tormentos, ele se alegrará. Isaías 53:11. Depois continua: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Alegria e satisfação. Para quem hoje suporta o sofrimento, espera em Deus, alegria e satisfação. É o que o Senhor promete através da palavra. Haverá alegria e satisfação. Por isso a gente precisa suportar e perseverar. Haverá alegria e satisfação, diz a palavra. Por isso a palavra é: suporte, espere em Deus. O bem sempre vence o mal. Eu estou encerrando aqui com 2 citações bíblicas. 3, Gálatas 6:9, Mateus 5:17 e Hebreus 10:24. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Não desanime, seja firme. Depois, Mateus 5:17, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando você faz o bem, você vai fazer com que as pessoas glorifiquem, vejam a Deus. Mais do que ficar falando de Deus dentro da tua casa, começa a fazer o bem. É a melhor evangelização. Depois Hebreus 10:24, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras.